Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia a todos e a todas, sejamos todos nós bem-vindos. Hoje, né, nesse princípio aí de ano, contando uma nova história. Né? Hoje eu vou contar uma história mais leve. Né? Outra eu contei uma história onde tive aquele acidente, aquelas provações todas, né? Ligada principalmente à questão espiritual. Mas hoje eu vou falar sobre adolescência. É algo que aconteceu com 16 anos de idade. Isso então foi em 78. É, é porque foi no início do ano, né? No final do ano eu me formei em marcenaria, né, pelo Senai, então é isso mesmo. Em 78, lá por fevereiro, março de 78. Eu gostava muito de caminhar num bosque do Jequitibás, em Campinas. Um bosque muito grande, inclusive lá tem até um anfiteatro, tem uma série de coisas muito interessantes, né? Não é um bosque pequeno, um bosque grande. E com essa idade eu gostava muito de fazer o que eles chamam de footing, né? Ficar passeando em torno, certo? Para conhecer as garotas, né? As garotas também passeavam, enfim, era um local também onde se paquerava muito. E eu ali, né, um garotão, 16 anos de idade, né, cheio de energia, né, e eu fazia isso. Ia lá todo final de semana caminhar no bosque, né. E aí, talvez se de repente, né, eu encontrava alguém interessante. Mas tudo bem, fiz lá uma amizade muito boa. Eu tinha uma amizade com uma amiga do coração mesmo, chamada Lourdinha. Ela era uma mulher negra, tá? É porque ela tinha 17, 18 anos, era um pouco mais velha que eu. E ela era um pouco obesa, né? Mas parecia que era um anjo caído do céu. E era minha confidente, e eu também era confidente dela, né? E aí então nós acabávamos nos encontrando, né? Ela perguntava se eu conhecia alguém, e eu também, aquela coisa toda, né? E éramos muito amigos, né? E num sábado, caminhando no bosque, ela disse: Olha, eu fui convidada para fazer um teste, né, num grupo de teatro, para uma peça, tá, lá no Teatro Municipal, no Castro Mendes, né, lá em Campinas. E aí, me convidou para ir junto com ela. Vai comigo para fazer companhia e tudo mais? Falei: Tá bom, né? Certo. Isso foi no domingo cedinho de manhã, né? Lá era das 8 a meio-dia o ensaio, nos domingos. E lá vou eu, né, para o ensaio, e chegando lá com ela, entramos, algumas pessoas estavam sentadas no chão e tudo mais, porque era uma coisa tipo teatro, o pessoal não está nem aí, né? E sentamos, encostamos ali bem na saída mesmo, né? Qualquer coisa, só abria a porta e sumia. Sentei, fiquei encostado, e aí vi parte do ensaio, né, de uma cena que ficava se repetindo, né? E aí então o diretor da peça, Celso Palma Júnior, que ele era o autor e diretor da peça. Tá? O nome da peça era Por que não deixar uma criança nascer? Tá? Mas depois eu falo mais sobre a peça. E aí ele olhou para mim e falou: Você? Eu falei: Sim, eu. Né? Que tem eu, né? E, vem cá. Eu falei: Tá, fui. Ele achou também que eu estivesse ali para fazer teste, né, para a peça. E aí, eu não tive nem tempo de dizer que só estava fazendo companhia para minha amiga. Mas tudo bem. Aí ele pegou: Você viu essa cena? Eu falei: Vi. Não tinha como não ver, né? Ela foi repetida várias vezes. E aí então ele me deu o texto, o script, e disse: Faz essa cena aqui para mim. Eu não tive nem como dizer não, né? Do jeito que foi colocado. Sabe aquelas imposições, aquelas condições em que você não sabe o que fazer, de repente, já que estou aqui, né? Eu faço. E eu fiz a cena. Quando eu terminei a cena, aquela voz de adolescente, já querendo virar voz de adulto, né? Sabe aquele vozeirão que sai, né? E aí foi muito engraçado.
Eu não fiz tudo certo, eu fiz tudo errado, mas com um vozeirão todo, aquele jeitão, né, e tudo mais. E aí todo mundo deu risada, virou piada e tudo mais. Ele olhou para todo mundo, para os atores e disse, vocês estão dando risada do quê? Ele foi o único que chegou aqui até agora e soltou a voz, fez o trabalho que ele queria. Olhou bem para mim e disse, ó, o personagem é teu. É. Sim, o personagem é teu. Tá, vamos trabalhar isso. Falei, tá bom, tudo bem, né? Vou dizer que não. Aí que eu fui entender que era, inclusive, o personagem, o protagonista, né? Do, do espetáculo da peça. Era o personagem principal da peça. Mas tudo bem, para mim, né? Vou tentar fazer o que eu puder, né? Já que o próprio diretor achou que eu teria como fazer, eu fiz. E assim aconteceu, tá? Nós estreamos a peça, né, no dia 12 de agosto de 1978, tá? No Teatro Barracão, que inclusive não existe mais, né? Uns 2 anos depois ele foi demolido e construído um prédio naquele local. Então, mas só para registrar, né, no dia 12, certo, de agosto, certo, de 78, eu estreiei, né, como ator, logicamente amador, né, mas como ator, tá, em Campinas. Enfim, basicamente isso. E no dia seguinte, né, o time que eu sou, né, de Campinas, tá, hoje já não ligo tanto, mas que era o Guarani de Campinas, e no dia seguinte, no dia 13, né, de agosto de 1978, o Guarani foi campeão, né, brasileiro, certo? Enfim, sobre o Palmeiras, né? Tá? E eu nem pude estar lá, porque eu estava no teatro, né? Também no dia 13. Então, esta é uma história que foram 2 momentos, né, interessantes, certo? O de quando eu estava indo com a minha amiga, e ela participou da peça, inclusive, junto comigo, tá? Se eu não me engano, ela fazia a minha irmã, uma irmã do personagem que eu fazia, que era o James Mallett. É uma peça que fala sobre um negro ter engravidado uma mulher branca lá nos Estados Unidos. Tá? Aquela questão do preconceito e tudo mais, enfim. Entendeu? E nessa época eu fiz esse personagem negro, tá? Foi o primeiro personagem que fiz. E aí tem outras coisas, muitas histórias aconteceram nesse tempo. Depois disso também, nós vamos contar algumas, né? Certo? Nós, que eu digo, é eu e os personagens que vivemos na época. Tá bom? Então é isso. O que eu posso fazer para vocês é dizer, olha, valeu, né? A oportunidade de conhecer a arte, de conhecer o teatro. Se hoje eu consigo entender e ver a vida como vejo, e passar por tudo que já passei, foi graças ao teatro. O teatro me deu a capacidade de me comunicar, né? Não somente com o exterior, mas me deu a oportunidade de me comunicar comigo mesmo, com os meus próprios sentimentos, com as minhas próprias ideias. Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu fiz teatro. Até aconselho, tá? Faça algum tipo de trabalho artístico, que isso vai te dar uma condição melhor de vida, tá? Valeu, certo? E amanhã temos mais, nas mais de 1001 histórias de Beni Prado.